Vamos lá, pessoal, continuando então nossa aula de NR10. Agora nós vamos falar sobre as medidas de controle de risco, tá ok? O objetivo também continua sendo, né, a conscientização a respeito dos riscos, né, na área de eletricidade, no serviço com eletricidade, os riscos adicionais. Nós vimos a técnica de análise de risco, quando você identifica esses riscos, e agora nós vamos tratar das medidas de controle, tá bom? Então, toda vez que você vê um risco, você cria uma medida de controle para que esse risco não vire um acidente. A principal medida de controle para a energia elétrica é a desenergização. Muito comum aí chamarem de 5 regras de ouro, tá bom? Na verdade, a NR10 ela conta com 6 passos que compreende o processo todo de desenergização. O sexto passo ele está relacionado a você proteger as partes que ficam energizadas mesmo após o desligamento, tá bom? Tem situações que você faz um desligamento, mas nem todas as partes são desenergizadas. Então essas partes que ficam energizadas, elas são protegidas através de mantas e tapetes para que você não tenha contato direto, tá bom? Então o processo de desenergização é a principal regra do eletricista, tá bom? O eletricista não trabalha com energia ligada, a não ser o pessoal que trabalha em potencial, que é um outro tipo de trabalho, tem treinamentos específicos para isso aí, tá ok? Então, a desenergização ela compreende o seccionamento, o impedimento de reenergização quando você bloqueia. A terceira é a constatação da ausência de tensão, você vai lá com o equipamento e faz a medição para ver se realmente está sem energia. E depois aterramento temporário e a sinalização do impedimento. Tá bom? O seccionamento você já deve conhecer, é quando você desenergiza, você desliga a chave, você interrompe o circuito, então você faz o desligamento. Tá bom? Até um tempo atrás, o desligamento era muito utilizado como regra única de trabalho com eletricidade. Hoje não, a gente já sabe que só o desligamento, o seccionamento, ele não é considerado como desenergização para a instalação elétrica. Após a desenergização, você tem que impedir que a chave seja religada, tá bom? Isso é através de cadeados, bloqueios, depende da área de atuação, tem o seu tipo de bloqueio específico, tá? Disjuntores em especial, cada um tem o seu tipo de bloqueio, não existe uma ferramenta padrão para todos os disjuntores, tá bom? Assim também como quem trabalha na distribuição elétrica, os bloqueios de instalação elétrica de distribuição, por exemplo, redes aéreas, é diferente. Você pode usar, por exemplo, retirar a bananinha, retirar uma chave, uma parte da chave faca ou chave Mateus. Ele é considerado como bloqueio, porque você encaixa um outro sistema lá para impedir que seja colocado de volta esses itens da chave seccionadora aérea, tá bom? Subestações têm os seus bloqueios específicos, tem muitos disjuntores hoje que já vêm com o sistema de bloqueio. Feito o bloqueio, você vai fazer o que? A constatação de ausência de tensão. Lembrando que o equipamento de teste ele tem que ser testado primeiro numa rede energizada, para depois ser testado na desenergização, tá bom? Se você for usar o equipamento, testa antes a energização, ele vai apitar. Aí depois que desenergizar, você vai testar ele desenergizado, tá bom? Você não pode pegar o equipamento da caixa e ir lá e já testar desenergizado, porque se ele tiver com defeito ou não tiver em funcionamento, você vai ter uma falsa resposta do equipamento. A instalação do equipamento temporário, o equipamento de aterramento temporário, ele vai curto-circuitar todas as partes da instalação, de forma que se houver uma descarga elétrica, elas vão ser todas drenadas por terra, tá bom? A sequência vão ser conectadas as garras de aterramento nos condutores fase, previamente desligado. Deve sempre trabalhar entre dois pontos devidamente aterrados. O que isso quer dizer? Sempre tem que ter um aterramento ajusante a montante, tá bom? O local onde o eletricista vai trabalhar, quando existe possibilidade de energização de um dos lados, ele tem que ser aterrado de ambos os lados. É diferente, por exemplo, um painel no final de uma instalação, que você pode aterrar ele e depois dali para frente não tem mais possibilidade de energização. Em caso de instalação aérea, em locais abertos, você precisa fazer o aterramento a montante e a jusante, tá ok? Quando você tem partes da instalação que elas não vão ser desenergizadas, você vai precisar então fazer proteção de elementos energizados através de mantas e tapetes, tá bom? Sinalização, terminou de fazer o procedimento de desenergização, bloqueio, né, e constatação de ausência de tensão, fez o aterramento temporário e protegeu as partes energizadas, então você vai sinalizar com as informações de quem fez o bloqueio, alertando que não pode ser reenergizado o equipamento e de preferência que tenha o nome da pessoa, né,
de que fez o desligamento de energização por uma situação de necessidade de comunicação. O procedimento de reenergização, ele também tem uma sequência que deve ser respeitada, tá bom? Então, retirada de ferramentas, retira os trabalhadores do local, retirada do aterramento, retira a sinalização e depois o destravamento e a religação, tá bom? É um processo que envolve muita comunicação, tem que ter um fluxo de comunicação muito certeiro, muito bem planejado, para que não haja incidentes na reenergização. Os aterramentos são também uma medida de controle. Além do aterramento temporário, existe outros aterramentos, tá bom? Que é o aterramento funcional e o de proteção. O funcional está relacionado a usar o condutor neutro. Você pode verificar melhor, eu vou deixar uma apostila também na área de ensino para que você possa estudar melhor, quem tiver interesse em fazer um estudo mais aprofundado. E o de proteção é o que está relacionado aí a aterramento de carcaça, potencialização de equipamentos, tá bom? O temporário nós já vimos que serve para situações de trabalho onde você vai fazer um aterramento apenas para aquele serviço e depois vai retirar ele, tá bom? Com relação aos aterramentos de proteção, a NBR 5410, que é a norma que fala a respeito das baixas tensões, ela divide os aterramentos em vários tipos, possibilitando que você use qualquer um desses tipos de aterramento para instalação elétrica. Ele é classificado por duas letras, tá bom? A primeira letra é a situação de alimentação em relação à terra, então T, um ponto diretamente aterrado, e isolação de partes vivas em relação à terra, ou aterramento em um ponto através da impedância. A segunda letra é a situação das massas da instalação elétrica em relação à terra, tá bom? Então, cada uma das letras tem uma informação aí dizendo a respeito de como que essa instalação de aterramento ela funciona, tá bom? Outras letras eventuais, né? Disposição do condutor neutro e do condutor de proteção e por aí vai. O esquema TN, então, olha aí, o que quer dizer o TN, né? Terra e neutro, né? Então, se você olhar aqui essa imagem que está aparecendo, você vai ver que o neutro e o terra, eles são aterrados no início da instalação, tá bom? Lá na entrada de energia do quadro, no quadro de energia. A partir daí, eles estão ligados juntos. A partir daí, eles se separam e eles vão separados até o equipamento, tá bom? Chega lá no equipamento, chegam dois condutores diferentes, tá? Mesmo que eles sejam ligados aqui no início da instalação. O TNC, ele também possui só um condutor, tá bom? Que ele é considerado como neutro e terra, ao mesmo tempo ele tem a dupla função neutro e terra, e os equipamentos que precisam do neutro e terra, então ele é utilizado como neutro e terra. Esse equipamento ele utiliza o mesmo condutor, né, o PEM, como neutro e terra. O TNCS ele mistura, né, as duas situações, é o mesmo condutor, só que em determinada parte da instalação você pode derivar um neutro separando o neutro do terra. Por que se faz isso? Por conta de atuações de proteção, tá bom? O dispositivo de proteção às vezes ele exige que o neutro ele esteja livre de corrente elétrica circulando, e o terra também. Dependendo da situação aí da proteção, você precisa em determinada situação fazer uma divisão da instalação, tá bom? Outro esquema de aterramento é o TT, terra-terra, né? Então ele tem um aterramento no início da instalação, o neutro é aterrado também, e depois próximo do equipamento, ele também tem um condutor de aterramento da massa do equipamento, tá bom? Que é a massa, a carcaça do equipamento. O esquema IT é um pouco mais complexo, porque ele tem uma impedância entre a massa do equipamento e o terra, tá bom? Depois você pode entender melhor essa questão do aterramento nas apostilas de aterramento. Aí tem aqui uma explicação, um desenho, né, informativo de como que funciona. O neutro ele não está diretamente no nível 0, tá bom? Tem uma impedância aí que separa o neutro do terra. Aterramento temporário nós já vimos, está relacionado aí aos serviços temporários, vai fazer um serviço para aterrar a instalação e depois retira o aterramento temporário. Isso pode ser usado em painéis elétricos de baixa tensão, em média tensão, tá bom? Lembrando que a desenergização ela só é concluída após o aterramento temporário, tá bom? Sem aterramento a instalação não é considerada desenergizada, mesmo que você seccionou ela.
o local da instalação do aterramento. Isso varia muito, como eu falei, né? Antes e depois do local de trabalho, para quem trabalha em linha aérea, quem trabalha em campo, e tem possibilidade de energização do local de trabalho por ambos os lados, tem que bloquear os dois lados, tá bom? Tem que colocar um aterramento a montante, né, antes do local, e a jusante depois do local de trabalho. O trabalhador que trabalha no meio fica protegido aí no meio. Então, ó, o aterramento temporário, para que ele serve? Para evitar acidentes por causa de erro de manobra, um fechamento de chave seccionadora que não era para ter sido fechado, principalmente em trabalhos que são bem distantes, né, onde a chave seccionadora é no local e o trabalho é em um local a metros ou quilômetros de distância, acontece muito isso aí, tá bom? Por isso que tem que ter o aterramento aí. Cansei de ver esse tipo de manobra acidental e o aterramento proteger. Contato acidental com outros circuitos energizados, né? Você vai trabalhar no local e um circuito está energizado e algum tipo de manobra energiza o circuito que você está trabalhando. Tensão induzida, né? Fontes de alimentação de terceiros, quando tem geradores, ou quando tem bancos de bateria, ou quando tem capacitores, por aí vai, tá bom? Torres e cabos de transmissão e operação de construção, tem uma série de fatores aí que podem influenciar aí na energização de uma rede. Tá? Outra medida de controle é equipotencialização, também abordado na NBR 5410, que é o que? Você colocar todo mundo no mesmo potencial. Lembrando que o choque elétrico ele acontece pela diferença de potencial. Tem que ter uma diferença de potencial entre você e o local energizado, né? E o ponto condutor. Quando existe equipotencialização, esse risco diminui, tá bom? Porque está tudo equipotencializado, está dando tudo no mesmo potencial. Qualquer descarga elétrica ou qualquer desvio de corrente elétrica, ele vai diretamente para a Terra, tá bom? Então, partes condutoras metálicas, elas têm que ser todas equipotencializadas, então evitando que passe corrente elétrica por ela. Seccionamento automático de alimentação, hoje muito utilizado, né, nas subestações, instalações de baixa tensão. Tem outros sistemas também que a gente vai ver, que é o DR, mas o seccionamento automático ele vai ver qualquer perturbação na linha que tiver, ele vai seccionar então a instalação para que evite riscos de explosão, curto-circuito, incêndio, choques elétricos. Tá bom? O seccionamento automático é uma medida de controle muito efetiva. Dispositivo de corrente de fuga, o DR, usado em baixa tensão, é obrigatório a utilização dele. Ele vai detectar qualquer tipo de desvio de corrente elétrica na instalação, ele detecta e ele desarma, tá bom? Tem um desenho aí do funcionamento dele, tem um toroide, um cabinho que passa aí e um cabinho que passa voltando aqui, né? Isso é dentro do disjuntor. Então ele mede essa corrente que vai com a corrente que volta. Se no meio da instalação teve um desvio, se alguém tomou um choque aqui, ele rapidamente identifica essa diferença e já desarma, tá bom? Normalmente não se sente, nem chega a sentir o choque, porque é muito rápido o desarme do DR. Outro tipo de medida de controle é a utilização das baixas tensões, tá bom? Self-PELV, self, sistema de extra baixa tensão, que é eletricamente separado do terra. Ele é um valor de tensão baixo e ele não tem relação nenhuma com o terra, ou seja, ele não tem como referência o terra. Já o PELV, ele não é eletricamente separado do terra, tá bom? Ele tem como referência o terra. Então, o que é considerado aí a baixa tensão? São as tensões abaixo de 50 volts, tá bom? Olha aqui, a baixa tensão, 50 volts. E em corrente contínua, 120, tá ok? Então, extra baixa tensão abaixo de 50 volts para corrente alternada e 120 para corrente contínua. E aí a baixa tensão de 50 a 1000, 120 a 1500 em corrente contínua, e aí alta tensão acima de 1000 volts, tá ok? Então, corrente essa baixa tensão self-PELV, elas são aquelas tensões utilizadas normalmente em comandos elétricos, onde você reduz o valor de tensão para que, se tiver um contato direto, você não vai sofrer um choque elétrico por causa da baixa tensão. E aí tem dois tipos, que é ele tem o terra como referência e o outro terra é totalmente separado, tá bom? Então ele não tem referência ao terra normal nosso da instalação. Bloqueios e impedimentos, quando você consegue, de uma certa forma, você não consegue desenergizar, mas você coloca bloqueios, telas, situação de separação, para que as pessoas não tenham acesso a partes energizadas, tá bom? Isolação de partes vivas, a gente viu que isso é utilizado lá no procedimento de NR10. Instalação onde você não consegue desenergizar, você faz então o isolamento das partes vivas com EPCs
próprios para isso, tá bom? Não é qualquer plástico, qualquer borracha pode ser colocada, não. Elas têm que ter um teste de resistividade homologado, laudado, tá bom? Isso aí tem prazo de validade. Você tem que, todo ano você tem que testar todos os materiais de isolamento para saber se a resistividade deles não for alterada, porque elas são alteradas conforme o acondicionamento. Se teve uma situação de arco elétrico ou de curto, ela já perde um pouco da resistividade, então tem que fazer um teste aí anual. Tem empresas até que obrigam a fazer o teste semestralmente, tá bom? Aí são outros tipos de EPCs para você poder isolar parte viva, parte condutiva, né, em condução, parte que já é energizada, manta, lençol isolante, tapetes, coberturas isolantes. Uso de barreiras também, invólucro. Aí outro tipo de medidas de controle são as isolações duplas ou reforçadas, tá bom? Muito utilizada aí nos equipamentos equipamentos elétricos. Você usa esse tipo de isolação onde você tem dupla isolação, tá bom? O pessoal chama de cabo PP, né, que é PVC, mas tem vários outros tipos de materiais. Tem PVC borracha. O que acontece nessa situação? Você tem uma isolação que protege contra o choque mecânico e outra contra elétrico. Então você tem uma isolação elétrica no cabo, depois tem mais uma de proteção mecânica para que, se você tiver um esmagamento ali, você não pegue direto no cabo e aí fica exposto o condutor, tá bom? Lembrando que qualquer tipo de extensão, cabeamento de equipamento, é obrigatório ser utilizado o cabo PP, tá bom? Com dupla isolação. Inclusive extensões que se utilizam às vezes em canteiro de obra tem que ter dupla isolação, é obrigatório, norma 5410. Colocação fora de alcance, a gente já falou alguma coisa a respeito, quando você tira do alcance a parte energizada. É por isso que os condutores em aéreos, por exemplo, boa parte deles eles não têm isolação. Por quê? Ela usa esse tipo de isolação, colocação fora de alcance. Tem uma regra, uma norma para isso, com relação ao valor de tensão e a distância que tem que ser colocada, tá bom? Então, quando você coloca uma escada num poste, você está rompendo essa isolação por colocação fora de alcance. Por isso tem que tomar cuidado. Isso aí é causa de muito acidente na área de construção civil, porque a pessoa vê o cabo lá, acha que todo o cabo é isolado, o cabo está escuro porque ele oxidou pelo tempo, aí ele vai lá e encosta alguma coisa no cabo, o cabo está sem isolação nenhuma porque ele usa esse tipo de isolação, colocação fora de alcance, tá bom? Aí, com relação às zonas de risco, tá bom? Já que está se falando sobre espaços e colocação fora de alcance, a NR10 ela determina algumas áreas aí, conforme esse desenho que vocês estão vendo aí do lado direito, tá bom? Então, ó, zona livre é a zona de quem está passando aqui fora do trabalho, não tem nada a ver com o trabalho, pessoas que estão circulando. Zona controlada já é a área onde está sinalizada para o serviço. Então, é uma área onde você vai colocar os cones para sinalizar que aquela área não pode ser acessada por pessoas comuns, tá? Pessoas que não estão envolvidas no trabalho. Depois você tem a zona de risco, que é a zona onde fica o pessoal que está com os EPIs, está protegido, tá bom? Esse EPI é o ponto energizado, tá bom? E ó, o SI, superfície isolante construída com material resistente. Como que se calcula, como que se chega a esses raios aqui, né, que são raios, né? Tem uma tabela na NR10, existe uma tabela que esses valores de raio, de distanciamento, eles variam de acordo com a potência e a tensão que está sendo trabalhada lá. Então, por exemplo, assim, nessa tabela você vai ver 1 kV, por exemplo, olha, o raio de delimitação da zona de risco é de 0,2 metros, né? Então, ó, olha aqui, se você olhar aqui, ó, zona de risco, tá vendo o ponto vermelho? Essa zona de risco aqui, ela é de, no mínimo, 0,2, tá bom? Tem que ser isolado 0,2. E o raio de limitação da zona controlada, 0,7. Ou seja, aqui nessa circunferência menor vai ter 0,2 de raio e a de fora 0,7, no mínimo, tá bom? Você pode estender isso para distâncias maiores. Esse é o mínimo que deve ser. Então tem essa tabela está disponível na NR10 aí, com os valores mínimos aí de delimitação de zonas aí, tá bom? Separação elétrica é uma outra situação onde você usa um transformador de separação. Isso aqui é muito utilizado em centros cirúrgicos, onde existe muito equipamento metálico, existe muita área úmida,
e às vezes o cirurgião ou os médicos estão mexendo ali com água, com parte úmida, e a separação, o que ela faz, tá? A grosso modo, isso aí, bem genericamente falando, ela isola o terra da instalação do terra do terra interno. Então, ou seja, tem um terra externo e um terra interno depois do transformador que ele não tem referência com o terra externo, de forma que se você tiver contato com uma parte energizada, essa corrente elétrica ela não vai drenar pelo corpo, ela não vai usar o corpo como caminho, porque o corpo está aterrado num nível de terra diferente do terra externo. Porque a corrente elétrica ela sempre vai drenar de um potencial para outro. Quando tiver diferença de potencial, vai ter a circulação de corrente elétrica de um corpo para outro. Quando ele não tem esse referencial, ele não existe essa circulação. O sistema de separação ele é bem complexo, tá? Normalmente o pessoal chama de ITs médicos, né, que são instalados em centro cirúrgico, tem todo um supervisório monitorando a tensão elétrica, a corrente elétrica, o sistema de proteção é totalmente diferente, porque você não tem a referência do terra, tá bom? Mas é um tipo de medida de controle aí, tá bom? Usado também em consultório odontológico e por aí vai, ok?